Comentário do BBB? BBB, o Doc, já já a gente fala mais sobre Big Day, porque nós estamos de plantão na porta do Projac, na porta do hotel, em muitas portas. Hoje nós estamos em várias portas ao longo do Brasil para trazer informações para vocês em primeira mão. Segundo episódio do documentário sobre o BBB foi bem melhor que o primeiro, hein? Ontem foi Nossa, muito, muito, muito bom. Declarações boas, personagens ótimos, foi mais quente. E eu até tenho a impressão, Bárbara Salim, que a turma percebeu que a repercussão, que assim, ó, deu audiência o primeiro episódio, mas a repercussão foi meio dúbia. Foi meio uma pra lá, uma pra cá. aham. Sabe o que que eles fizeram? Vamos mostrar o segundo episódio, o melhor. E eu tô com a impressão que ontem foi o melhor episódio, que os próximos dois vão ser um pouco mais equilibrados, porque eles precisavam mostrar para o povo brasileiro que o documentário tinha coisa boa também, ó. É verdade, até porque o que as pessoas gostam de polêmica, gostam de falas inéditas, né? Foi o que eu falei que eu senti muita falta do primeiro episódio, alguma história que eu ainda não conhecia. E ontem a gente teve isso, né? A Emily abrindo o coração, falando algo que ela não tinha falado ainda, depois da saída do BBB, mesmo esses anos todos. A Ana Paula Renault analisando sua participação. O próprio Gil do Vigor, que já falou tanto sobre o Big Brother, conseguiu trazer um olhar que ele ainda não tinha comentado dessa maneira. E foi bem emocionante o depoimento dele. Então, para mim, realmente foi um episódio excelente aí do Doc. O episódio foi Os Conflitos. Parece nome de quadro dos Trapalhões. Ele tinha Os Pirata. É, e o que estava previsto antes era a seleção. Então, um dos destaques, né, a gente vai passar por alguns destaques aqui. A gente vai falar de Emily, a gente vai falar de Gil, a gente vai falar de Solange e de Manu Gavassi. Mas, começando, vamos falar aqui da Emily. Pô, eu, eu já cobria profissionalmente o BBB no, no- na temporada 17. Foi uma temporada muito desgastante, assim. Foi uma temporada muito cansativa. Tinha o baque de ter saído o Bial e ter entrado o Leifert, então parecia um outro mundo, assim. Eu gostava já do Leifert desde a época do Globo Esporte, assim. Eu sempre achei ele um bom apresentador. Mas teve um baque ali. E teve uma dificuldade muito grande desse relacionamento da Emily com o Harter, né? Marcos Harter. Que, cara, principalmente na reta final ali, foi trash. Nossa, foi desgastante de acompanhar. Imagina de viver aquilo, assim. Daí mostraram as cenas, né? Mostraram tudo e tal. E aí, em dado momento, ela falou bastante a respeito disso. Disse que não denunciou o Harter por medo e tal. O que que a senhora achou, ô Bárbara? Eu gostei bastante da entrevista da Emily, senti muita verdade. E assim, eu também já trabalhava na época desse BBB, cobrindo para jornal impresso. E toda essa polêmica foi muito naquela fase também do José Maier, aquela situação de assédio, em que todas as atrizes se manifestaram, mexeu com uma, mexeu com todas. Então acho que isso deu mais fôlego também para a Globo tomar uma decisão a respeito desse caso da Emily, do Marcos, de ter a expulsão do Marcos ali. Foi um BBB muito desgastante, mas que muita gente tinha já um certo ranço da Emily, mesmo ela tendo uma torcida muito forte, e não conseguiu ver o lado dela, assim. Eu acho que ontem foi a primeira entrevista que muita gente, pelo menos pela repercussão que eu acompanhei, muita gente falando, não, pera, ela era chatinha, ela tinha umas atitudes controversas, mas nada justifica o que ela sofreu naquele programa. Então, eu achei que o documentário foi muito bacana em trazer isso, trazer essa fala dela, assim, hoje já muito mais madura também, né? Conseguindo entender tudo o que aconteceu. Exatamente. E aí, teve, enfim, a Emily foi uma campeã muito discutida. Acho que uma daquela, vou chamar de primeira fase, né, já a segunda fase, assim, ela foi uma das campeãs mais discutidas, tinha um hate muito grande nela, assim, não só pelos, por incrível que pareça, fãs do Harper, mas também muita gente que assistiu o programa não gostava dela, tinha várias questões e tal. Então, eu acho que foi toda uma edição muito conturbada, né? E a gente. Ela fez uns stories ontem depois do programa,
mostrando uma certa mágoa, assim, do quanto que essas pessoas que até hoje enchem, olha só, nós estamos indo pro BBB 25, até hoje enche o saco da Amy, sabe, não, não merecia, era isso, era aquilo, né? Ela tinha uma personalidade ali, né, controversa e tal, como os campeões do BBB costumam ter. Mas eu imagino que tenha sido uma experiência é, muito traumática para Emily, tão jovem, passar por esse escrutínio ali, porra, na época do BBB 17, a potência da TV era muito diferente, já com a força da internet, então era uma pororoca de chorume também, de Uhum, tudo e tal. Então eu imagino que tenha sido um negócio muito intenso mesmo. E aí, no ano, um dos maiores erros da história da Fazenda, na minha opinião, foi ter, no mesmo ano em que o cara é expulso pelo motivo que foi expulso, eles chamam o Marcos para participar, e olha que maluquice. Ele ficou em segundo lugar, quase ganhou da Flavinha. E ele azucrinando também a cabeça da Flavinha uhum. no- na Fazenda, que eu nem lembro qual foi o número daquela Fazenda. Foi a Fazenda 9. 9. É 9. É. Eu não consigo entender até hoje como que a Record selecionou o Marcos ali, ainda mais tão recente a sua saída do programa, É, né? E falando da Emily também, um ponto que ela trouxe ali na entrevista, e que por muitas vezes até na época virou piada que ela tinha perdido a mãe pouco tempo de entrar no programa e muita gente brincava com isso porque ela chorava, ela horrível. contava dos momentos difíceis e tal e muita gente fazia piada, falava, ai, lá vem ela se vitimizar, já vai falar da mãe, já vai falar que perdeu tudo numa enchente porque ela contava que tinha passado por uma enchente. Então, acho que ontem É. ela relembrou, né, nessa entrevista tudo com muita mágoa por isso, assim. Acho que hoje, não sei, né? Mas eu imagino que hoje as pessoas teriam um pouco mais de empatia olhando para essa situação dela, que era apenas uma menina e que tinha acabado de perder a Apenas uma mãe e menina. viveu um relacionamento abusivo em É, rede nacional ali. e eu acho que o BBB, ver as coisas do BBB em retrospecto é sempre um pouco chocante. Porque no calor da emoção, muitas coisas se confundem, sabe? Muitas coisas. Porque tu tá ali reagindo. Eu acho que o BBB começou, acho que eu vou dizer que assim, ó, depois da Emily, ali, do 18, daí depois do 20 principalmente pra cá, o público começou a ter uma empatia diferente pelos participantes do programa. Antes era ou a paixão de quem defende, ou pô, que todos se explodam, sei lá o quê, esse é o verme, esse é aquele, esse é aquilo e tal, e tal, e tal. Eu acho que do 20 para cá deu uma sofisticada na relação da gente com as pessoas, assim. E talvez seja pela proximidade criada pelo Instagram, sabe? Da gente, de todo mundo tá meio num reality show, né? Hoje em dia, sei lá, você vê um monte de celebridade, e não só surgidas na internet, mas também fora, que a vida delas está lá, com a edição delas mesmo, mas aquilo aproxima. E aí eu acho que mudou um pouco a relação do público com essa exposição no BBB. Eu tenho essa impressão. E tenho a impressão também que a própria Fazenda, por mais que tenha cometido outros erros de escalação do 9 para cá, também mudou um pouco o eixo. Acho que principalmente por conta das reações do público e dos limites, enfim, do que o público consegue aguentar. O Gil do Vigor, cara, o Gil do Vigor deu uma declaração muito bacana, foi muito legal.